Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, hoje eu abri a câmera aqui para falar um pouquinho sobre PNL, que é um assunto que eu gosto bastante, tá? E o que é a PNL? PNL chama Programação Neurolinguística, né? Então, P de programação, neuro de N de neuro, que é de sistema nervoso, né? E L de linguística, que é toda a parte de comunicação. Ah, é só da linguagem, Jaqueline? Não. É a parte de comunicação, ou seja, como o corpo comunica, como a parte verbal a gente comunica, né? E aí, a PNL, ela iniciou com dois grandes estudiosos, né? Que foi o Richard Bandler e o John Grinder, né? Ele, por nos meados dos anos 70, eles começaram a fazer um estudo de como a gente poderia espelhar, como a gente poderia copiar, como a gente poderia replicar a excelência humana, né? As pessoas de sucesso. Aí você me pergunta, né? Mas e Napoleão Hill? Né? Napoleão Hill, o livro dele que ficou bem famoso, que é o Pense e Enriqueça, ele foi escrito em 1937. Então, Napoleão Hill, ele veio antes do PNL. E o que o Napoleão Hill fez? Ele entrevistou muitas pessoas de sucesso, né? E ele catalogou, se assim pode falar, ele verificou os padrões comportamentais, né, das pessoas de sucesso. O que tinha em uma pessoa que também tinha em outra, e o que fazia com que essas pessoas tivessem sucesso, né? A PNL também estudou pessoas de excelência, né? Só que o que ela fez? Como a gente pode replicar? Então, o que a PNL fala? Que tudo que um ser humano faz, outro ser humano também pode fazer, né? E aí que se começou a falar sobre a palavra espelhar, quando a palavra modelar, né? São termos de PNL, né? Então, assim, quando você vê uma pessoa que ela tem excelência nos negócios, como eu modelo essa pessoa para poder ter essa excelência também, né? Então, a gente faz isso bastante no pior ano, né? De modelar toda semana, a gente vê uma pessoa e a gente modela, né? Mas para quê? Para a gente ver os pontos que aquela pessoa tem que nos interessam, né? E que eu possa modelar para fazer e ter o mesmo resultado, né? E aí, quando a gente fala de linguística, né, a parte de comunicação, a gente sabe que a comunicação 100%, né, que sou eu falando e vocês entendendo, ela depende de vários fatores, né? Se a gente pensar de uma comunicação feita por telefone, você não tá vendo a pessoa, mas você consegue, com o tom de voz dela, você consegue com as palavras que ela utiliza, você consegue ter uma comunicação, mas você não tá vendo a pessoa, você não sabe se ela tá rindo, se ela tá chorando. Só que se você prestar bem atenção, você consegue ter indícios de como está, por exemplo, o humor dela, né? Então a gente fala aqui na comunicação, se você pensar 100%, vocês não estão perto de mim agora, né? Eu estou conversando com vocês, eu estou vendo o rostinho de vocês, né? Quem tá com a câmera aberta, é claro, mas a gente não tá aqui frente a frente, né? Então, assim, eu vejo vocês, vocês me escutam, eu escuto vocês. Quando a gente pensa numa ligação de telefone que não tá vendo a pessoa, então eu tô escutando a voz, mas eu não tô enxergando. Então, a gente partindo do propósito que uma conversa, uma pessoa na frente da outra é 100%, uma conversa que ela é feita por telefone, onde eu não vejo a pessoa, ela é 45% da comunicação, né? E pensando numa pessoa vendo a outra e conversando, mas não estando junto, é 55% da comunicação, porque você está vendo, né? Está falando e está vendo. Voltando a falar da comunicação 100% efetiva, vocês na minha frente, a gente conversando, a gente fala que a comunicação palavras, ela é 7%, ou seja,
Se você escrever uma carta para alguém, você está usando 7% somente da comunicação. Por quê? Você não sabe qual é o humor da pessoa naquele momento, você não sabe se ela tá falando brava, se ela tá falando feliz, né? Então é só palavras, e palavras, você vê, nas leis, né? Cada um interpreta de um jeito, cada um interpreta as leis de uma forma, né? Acha sempre alguma vírgula, alguma coisa. Se você mudar a vírgula no português, se você mudar a vírgula de lugar, você muda toda a frase, né? Existem, quando a gente faz a practitioner, a gente faz esse exercício, né? São a mesma frase, mudando a vírgula de lugar. Depois a gente faz a mesma frase, uma pessoa falando com o rosto de brava, outro falando com o rosto de triste. São expressões, a comunicação é totalmente outra. A qualidade vocal. Então, a gente está falando, ou por telefone, ou aqui vocês me escutando. A qualidade vocal, ela é 38% da comunicação. E os demais 55% é expressão, é corporal, né? É facial, né? Então, é toda a parte de comunicação, rosto, corpo, né? Isso faz parte. Então, vejam como é importante, né? Você prestar atenção no que o corpo fala, no que a face fala, né? Então, eu falei que eu ia falar sobre PNL para vendas, mas achei muito importante a gente começar por essa parte, né? Que é a parte da comunicação. Por quê? Porque muitos negócios não dão certo? Por que muitos casamentos não dão certo? Porque você sempre tem uma pessoa que você vai conversar, você fala, putz, eu tenho que pensar e pisando em ovos para falar com essa pessoa, né? E a PNL, ela vai ajudar muito nisso. Por quê? Porque comunicação é tudo, né? A gente fala aqui no grupo que é importante a gente estar reunido, né? Que é importante a gente crescer junto, que é importante conhecer outras pessoas, que é importante fazer networking. Porém, o que acontece? Se você não for uma pessoa, eu vou classificar até como sábia, tá? Eu acho que a PNL traz sabedoria. Por quê? Porque você começa a prestar atenção no outro quando você vai se comunicar. E aí, quando você presta atenção no outro, como você vai se comunicar, você vê, né, como o outro está. Será que é o momento de eu falar agora? Né? Será que se eu usar tal palavra vai ser bom? Será que se eu usar uma outra palavra não vai ser melhor? Né? Então, é sobre isso, né? A PNL ela vai ajudar muito na comunicação, tá? E uma das ferramentas de comunicação da PNL que eu gosto muito é a ferramenta que a gente se chama, ou a forma de comunicar que a gente chama de rapport. Não sei se vocês já ouviram, alguém aqui no grupo já ouviu falar? Já? Então, o que é rapport? Daí vou parar um pouquinho de PNL e vamos voltar lá para a formação das palavras, né? Vocês sabiam, uma curiosidade, que na língua portuguesa existe uma palavra que ela não tem tradução para língua nenhuma? É uma palavra única na língua portuguesa, que outras línguas, elas usam várias palavras para traduzir essa palavra, mas que não existe a tradução efetiva em outras línguas, é a palavra saudade. A palavra saudade, ela é uma palavra da língua portuguesa. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo. A palavra saudade é uma palavra única na língua portuguesa. Por exemplo, em inglês, fala I feel sorry. Em outras palavras, outros línguas traduzem sentir falta, querer estar junto, mas a palavra saudade não tem uma tradução. Do mesmo jeito, a palavra rapport, ela é uma palavra francesa, de origem francesa, né? E na palavra, na origem francesa, é uma palavra que ela traduz extrema sintonia, né? Então, em português, como que eu vou traduzir? Rapport é conexão, rapport
Sintonia é você estar conectado, né, com outra pessoa. Então, a palavra rapport significa isso, né? E no PNL a gente usa muito rapport, tá? Existem várias maneiras de se fazer rapport, né? Não sei se vocês já viram que é aquela de espelhamento. Ah, a pessoa sentou, coçou o rosto, você coça o rosto. A pessoa virou, cruzou a perna, você cruza a perna. Né? Tem muita gente que fala que o bocejo é uma forma de rapport, porque a pessoa bocejou, você boceja junto. Mas existe o rapport que você faz por sensibilidade. O que é o rapport de sensibilidade? É você prestar atenção na forma da pessoa falar, é você prestar atenção das palavras que a pessoa usa. Porque imagina só, cruzar a perna, coçar o rosto. Então, se eu tô numa ligação telefônica, eu não consigo fazer rapport. E eu, muito tempo, eu trabalhei com vendas internal sales, de fazer vendas somente por telefone, né? E eu conseguia fazer rapport com os meus clientes. Aí, como? Você vai falar um bom dia, perguntar como que a pessoa tá, perguntar da família, né? Se você tem essa intimidade, se não, você começa a perguntar de algumas coisas. Até a clássica fala: nossa, que dia bonito que tá hoje, né? Olha o sol, ou não, nossa, que chuva forte. Então, são formas de, vamos dizer assim, quebrar o gelo, né? Então, o rapport, ele é muito importante. Eu considero em vendas a ferramenta mais importante que existe. E para o dia a dia também, tá? Então, por exemplo, você tá conversando com um amigo e aí você tá super feliz e o seu amigo tá super para baixo. O que que acontece? Se você tá super feliz e ele tá super para baixo, concorda que vocês não estão na mesma sintonia, né? Quem que é mais fácil de contaminar quem? Quem tá triste ou quem tá feliz? Né? Se a gente falar do nosso grupo aqui, eu vou falar para vocês que é mais fácil a gente contaminar, né? Com a nossa felicidade. Ei, vamos lá, contaminar o pessoal que tá triste. Mas se eu continuar e começar a cutucar essa pessoa, vocês acham que a pessoa vai ficar feliz? Não vai, né? Se você começar a chacoalhar, tem gente que às vezes você vê a pessoa tá triste, a pessoa agita, fica feliz. Não é assim. Como que você vai fazer? Você vai descer um pouquinho do seu ânimo, vai perguntar o que aconteceu, ser solidário, e com a sua conversa você vai trazendo o ânimo da pessoa para o seu ânimo, né? Com cuidado de vocês não contaminar, porque se a pessoa estiver muito triste, é possível dela fazer rapport com você e você fica triste, né? Então, por exemplo, eu que atendo no balcão, né? Lá na assistência, atendo os clientes. Tem cliente que chega super feliz, tem cliente que chega bravo, tem cliente que chega nervoso, tem cliente que chega triste, né? Olha a energia que a gente recebe. Eu acho que todos vocês no dia a dia, né? A gente tava falando de encher a bexiguinha, né? Mas naquele momento ali, eu quero fechar uma venda. Se a pessoa estiver triste, como a venda ela é totalmente energia e ela é desejo de compra, é a resolução de um problema, se eu não conseguir reverter e melhorar o ânimo daquele cliente que está triste, ele vai continuar lá, ó dia, ó azar, entendeu? Então, essa ferramenta do rapport, eu trabalho bastante com a equipe nossa de vendas, né? Na nossa equipe de atendimento. Por quê? Porque é você se pôr no lugar do outro, entrar em sintonia para conseguir explicar, né? E aí a gente vai para uma outra coisa que envolve no rapport, que é o tipo da comunicação da pessoa, de recepção. Porque existe uma coisa que se chama comunicação visual, auditiva e sinestésica. Vocês já viram aquela pessoa que vocês, por exemplo, quando eu falo assim, vocês já viram? Eu estou no momento de comunicação visual, porque eu usei a palavra viram. Porque se eu falasse assim para vocês, vocês já ouviram aquelas pessoas? Ela é uma comunicação que eu estou fazendo para vocês auditiva, né? Mas assim, vocês já presenciaram aquelas pessoas
que elas vêm e começam a tocar em outra pessoa. E tem aquelas pessoas que não gostam que chegue perto e não toque. Então, esse também é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente está perto falando. Por quê? A pessoa que toca, ela é uma pessoa que ela está naquele momento, porque no passado falava, ela é sinestésica. Não, não existe uma pessoa visual, uma pessoa auditiva e uma pessoa sinestésica. Ela está, né? Então, a gente também lá no Piorando aprendeu muito isso. Naquele momento você está, né? Nada é engessado, né, para o ser humano. É um momento que ele está vivendo, tá? Então, assim, num bate-papo com vocês, eu posso ser mais visual. Porque talvez eu tenha usado, vocês já viram. Porque eu estou vendo vocês e vocês estão me escutando. Eu não estou ouvindo vocês nesse momento porque a gente está com o áudio fechado. Então, assim, nesse momento, eu parar com vocês, eu estou numa comunicação mais visual. Então, eu estou falando e estou usando palavras. Vocês já viram, né? Quando você escuta, usa palavras que lembram mais audição, a pessoa está mais auditiva. E no caso da sinestésica que eu estava explicando para vocês, aquelas pessoas que elas chegam e vão pegando em você. Isso não é maldade às vezes. Existe a maldade, é claro, mas às vezes não é. A pessoa, ela tem a necessidade da comunicação física. E às vezes não é maldade, não é querer nada demais, não tem nada a ver com um ato sexual. É realmente que ela é sinestésica. A minha irmã é assim. Eu tenho uma irmã que a linguagem, a comunicação dela, ela é preferencialmente sinestésica. E eu não gosto. Eu não gosto das pessoas virem e ficar pegando. Eu não tenho o hábito de dar beijo, né? Às vezes a pessoa vem assim, vem cumprimentar e vem dar beijo, às vezes eu fico meio assim. Depois da pandemia, nem pegar na mão eu curto muito. Então, assim, por exemplo, a gente recebe muita gente na loja. Então, eu vou com o toquinho, né? Pra cumprimentar. Porque isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, entende? Porque se você é uma pessoa sinestésica, e não sei se tem alguém que tá entendendo isso e tá se encaixando em visual, auditivo, sinestésico. Se você é uma pessoa sinestésica e você vai se aproximar de alguém e querer dar beijo, abraçar, tocar para conversar, talvez você repila, né? Vai repelir essa pessoa, né? A pessoa da qual você quer se aproximar. Porque a outra pessoa, ela não é sinestésica. Ela é mais auditiva ou ela é mais visual, né? Então, assim, gente, tem muita coisa para falar de PNL. Muita coisa. Nós já estamos aqui com 20 minutos de aula, né, que eu tô falando aqui. E eu vou abrir para vocês colocarem, né, para vocês expressarem e fazerem perguntas também. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou anotar aqui e respondo vocês depois. É um assunto encantador. Eu adoro. E assim, para mim, eu acho que eu marquei 4 pontos aqui para falar para vocês. O que é a PNL, a diferença da PNL com as descobertas e ensinamentos de Napoleão Hill, né? A gente pode até fazer uma aulinha sobre isso depois, que eu tenho um estudo que eu fiz comparando, né? O que a PNL fala, o que Napoleão Hill falava. O rapport, né? E essa parte da forma de comunicação, do estado da pessoa, né? Receber a comunicação, que é da troca de comunicação, que é auditiva, sinestésica e visual, tá? Aí, faltando uns 5 minutinhos com vocês, aí eu vou fazer um fechamento com vocês antes do boot, que é uma metáfora, né? Que a metáfora também é uma ferramenta do PNL, né? E aí a gente pode depois também fazer um dia um bate-papo sobre metáfora, que é bem interessante também. Além do rapport, eu acho que rapport e metáfora são as duas coisas que mais me encantam na PNL. Tá bom? Vamos lá para as perguntas?